Talvez você não viva a promessa por causa dos seus atos. Sim, é isso que está aqui na Bíblia. Estou lendo aqui o livro de Hebreus, capítulo 3. Lá no versículo 7 você vai ler comigo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, não endureças o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Essa mesma palavra você encontra em Salmos 95. Quando você lê o Salmos 95, versículo 8, começa a dizer o mesmo versículo que nós lemos lá em Hebreus. Não endureçais vosso coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Mas olha o que o Senhor diz no versículo 10. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Um povo que erra de coração, não tem conhecimento dos meus caminhos. Um povo que pratica o mal, que é infiel. É isso que nós lemos aqui agora. E que povo é esse que Deus está falando? Essa palavra está falando especificamente dos filhos de Israel. Quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito com o braço forte do Deus dos exércitos, Deus de Israel. O povo viu todos os prodígios, todas as maravilhas. O povo saiu pelo deserto, depois de ver todas as pragas, de ver o faraó tendo que libertar aquele povo, de passar dentro do mar a seco e ver os cavaleiros serem levados pelas ondas do mar. Depois o povo vê tanta coisa, vê o poder de Deus ali diante deles. Ainda assim, nós vamos ver aqui no livro de Números o que esse povo praticou, que feriu tanto, que deixou o coração de Deus tão triste. O povo murmurava. No livro de Números, capítulo 14, versículo 27, você vai ver Deus dizendo a seguinte frase: até quando eu sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. O Senhor diz lá no versículo 30, não entrarão na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar. Deus deu uma promessa para aquele povo e disse: eu preparei para vocês uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, uma terra perfeita para vocês. Mas aqui, por causa da murmuração daquele povo, Deus disse: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar. Meus irmãos, aprendam uma coisa hoje: a gratidão é uma honra. Nós honramos ao Senhor com o coração grato. O que esse povo fez foi o contrário de gratidão. Quando você murmura, quando você reclama, quando você tem uma vida de reclamações, isso fere o coração de Deus. Enquanto você deveria ser uma pessoa grata por todas as coisas maravilhosas, pelo fato de você estar respirando, pelo fato do Senhor Jesus ter dado a sua vida por você, ter sofrido, ter sido cuspido, colocado uma coroa de espinhos, ter pregado as suas mãos naquela cruz, você deveria render todos os dias gratidão ao Senhor. E muitas vezes o que você tem entregado para o Senhor é o contrário de honra, é uma desonra. Você tem entregado a Deus um coração que murmura, e isso ofende o coração de Deus, isso o entristece, como nós lemos aqui. Mas a boa notícia está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Em algumas traduções vai estar: ele castiga alguns que estão como os filhos. Mas nós temos que crer que nós temos um Pai que nos corrige, que nos ensina. O padrão de vida que nós devemos ter está aqui nas Escrituras do Senhor. No versículo 7 diz: suportais a correção de Deus, que vos trata como filhos. Que filho há a quem o Pai não corrija? Nós temos um Pai amoroso, zeloso, que nos ensina. E como bons filhos, nós devemos honrá-lo, nós devemos ser obedientes. E ao contrário de um coração grato que honra a Deus, é um coração ingrato, um coração que murmura. Nós não podemos repetir os mesmos erros e ser como aquele povo que murmurava, que reclamava de tudo que Deus fazia, tudo que Deus produzia para eles, com aquele braço forte que os tirou do Egito, tão lindo. Mas nada para eles era suficiente. Eles não tinham gratidão no coração. E isso os afastou da promessa, que nós não sejamos como esse povo. Tenha um coração grato a Deus. E eu termino lendo ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós
endureça pelo engano do pecado. Como nós lemos no início, não endureçais o vosso coração. A preocupação de Deus é que a murmuração, a reclamação, um coração mau e infiel, isso endurece o nosso coração. Meus irmãos, ter um coração duro é uma abertura para um pecado, é um perigo que nós devemos nos esquivar. E todos os dias nós devemos ter isso em mente. Não vamos entristecer o Espírito Santo, não vamos entristecer o coração de Deus, mas vamos honrá-lo.